Essa semana, jovens, se você me acompanhou aqui, eu fiz um vídeo no canal explicando sobre Banco Inter, o que vai acontecer quando ele for para a Nasdaq, né? E o que eu pretendo fazer com as minhas ações, tá? Então, pensando nesse cenário, eu decidi trazer aqui para vocês esse vídeo onde eu vou te explicar os 5 principais momentos em que você pode considerar vender aí as suas ações. Fechou? Então, faz o seguinte, jovens, se esse tema te interessou, você já sabe, vem comigo até o final desse vídeo. Editor, solta a vinheta. Vambora. Fala aí, seus jovens! Como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, você não sabe o que estava perdendo, jovem. Muito prazer, beleza? Eu sou o Leandro Cubas, eu falo sobre finanças, investimentos, bolsa de valores, como você consegue alocar da maneira correta e segura ali o seu patrimônio para você poder investir e viver cada vez mais aí da sua renda passiva, dos seus dividendos, até você atingir a sua tão sonhada liberdade financeira. Beleza, jovem? Então faz o seguinte, ó, se esse aí é um tema que te agrada, se são conteúdos que te interessam, já me ajuda aí, ó. Deixa aquela moral monstra, deixa o like pesado aqui pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você receber o alerta aí, claro, dos próximos vídeos que a gente disponibilizar aqui no canal. Hoje eu trouxe um tema muito monstro aqui pra vocês, jovem, como vocês já viram aí na introdução, eu explicando um pouco sobre o que vai acontecer com o Banco Inter. Então eu decidi trazer aqui, né, os 5 principais momentos em que vale a pena você refletir se é viável ou não você fazer a venda de algum ativo na sua carteira. Por que isso, Leandro? Né? Vou dar uma contextualizada aqui na metodologia, um pouco da estratégia que eu utilizo para investir e da que eu trago aqui para vocês, tá, no canal. Então, para vocês que me acompanham, vocês sabem aí que a estratégia basicamente é escolher boas empresas, né, que dão resultados, que são aí em setores perenes, que tá tranquilona ali, né, que a gente pode dormir tranquilo. Se a bolsa fechasse aí por 10 anos, a gente conseguiria manter essas empresas em carteira aí tranquilamente, beleza, jovem? Essas são as empresas que a gente vai procurar para manter na nossa carteira, empresas boas. Então, nada mais justo que se você está escolhendo empresas boas, qual seria o intuito, né, de você ir e vender uma dessas empresas boas? Afinal, você poderia estar trocando aí uma empresa muito top por uma empresa com uma qualidade aí talvez ruim, né, ou não tão boa quanto essa. Então vocês não vão encontrar aqui aquele tipo de vídeo que vocês enxergam aí no YouTube, que aparece com frequência para a galera ganhar like, visualizações, do tipo, ó, as 3 melhores empresas para se investir nesse mês, as 5 melhores empresas e ações para você investir aqui em 2021. Isso porque não faz nenhum sentido, né, você comprar uma empresa, pelo menos na estratégia que eu utilizo aqui, né, para daí você colocar um preço-alvo e vender dela, né? Quanto mais a gente gira o nosso patrimônio, maior é a probabilidade de você perder dinheiro, né? E você ainda ficar pagando os custos de corretagem, imposto de renda, enfim. Tem uma série de fatores aí que acabam inviabilizando, né, esse processo. Então, nada mais justo que se a gente está utilizando a Bolsa de Valores para construir o nosso patrimônio, cada vez mais a gente aumentar a nossa grana, fazendo os nossos aportes mensais, investindo em empresas boas, você vai estar aumentando o seu patrimônio, vai estar aumentando o seu rendimento aí, né, na questão de recebimento de dividendos, juros sobre capital próprio. Você ainda vai ser beneficiado às vezes com bonificação. Você pode receber uma série de eventos aí que vai só te ajudar a alcançar a sua liberdade mais rápida, beleza, jovem? Então, pensando nisso, existem 5 momentos aí, como eu comentei com vocês, que talvez faça sentido vocês venderem as suas ações. Por mais que a gente tenha essa mentalidade, pode chegar algum momento aí que você precise pensar se vale a pena você manter alguma empresa ali, ou a empresa que você está de olho na sua carteira, ou talvez realizar a venda. Essa foi uma das perguntas que eu recebi lá no meu Instagram, a galera costuma me perguntar bastante sobre isso, né? Pô, Leandro, se você compra as empresas e nunca vende, como é que funciona isso? Então eu decidi trazer esse vídeo para vocês, que existe sim alguns momentos que a gente pode considerar a venda de um ativo na nossa carteira. Inclusive, jovem, se você ainda não me segue lá no Instagram, você está perdendo tempo também, ó. Vou deixar aqui embaixo, é @lecubas, tá bom? Te espero por lá se você for inteligente, porque lá tem muito conteúdo monstro e pesado para vocês também. Bom, começando então aqui, Leandro, quais são aí esses 5 momentos que você considera aí para realizar a venda de um ativo? O primeiro deles talvez seja o mais comum, que vocês mais escutem falar aí, que é justamente a perda dos fundamentos. Mas, ou seja, né, Leandro, o que é isso daí, né? O que seria a perda dos fundamentos? Fica tranquilo, vem comigo, jovem, olha só.
Quando você vai investir em alguma empresa, né? Se você já acompanha aqui também os meus vídeos, você sabe que a gente sempre tem que buscar entender sobre a empresa, o que ela está fazendo, né? Qual é o business dela, como que ela ganha dinheiro, como é que está a questão da saúde financeira da empresa, se ela é alavancada, né? Tem muita dívida ou não. E aí, conforme você vai estudando, você vai montando ali a estratégia de acordo com o seu perfil para enquadrar essa empresa na sua carteira ou não, né? Mas tem algum momento aí que você pode achar que a empresa não está mais igual de quando você comprou, né? Ela teve a perda dos fundamentos, ou seja, às vezes mudou a gestão da empresa e mudou todo o business dela, está mudando a estrutura, o case do que a empresa pretendia fazer, agora ela já mudou. A empresa queria lançar um produto X para atingir um público e aí agora mudou tudo, não vai mais fazer aquilo. Você não está se sentindo mais confortável com os resultados da empresa, então aí você teria esse primeiro cenário que é a perda dos fundamentos, que provavelmente é o mais comum, tá, jovem? Então quando a gente fala aí de perda dos fundamentos, é interessante também a gente destacar que não necessariamente porque você comprou, a gente fala que tem que casar, né, com o ativo, mas não necessariamente você é obrigado a carregar ela até o final da sua vida. Justamente porque pode aparecer concorrentes novos, né, no mercado, pode fazer com que essa sua empresa aí saia, não seja mais tão interessante, apareça uma outra aí com mais vantagem competitiva e para você então isso começa a se tornar mais interessante e ela acaba perdendo os seus fundamentos. Então nada mais justo do que você vender, né? Por mais que às vezes você está num prejuízo, às vezes vale a pena sim você vender, assumir esse prejuízo no papel, né? Do que você tem aí, até porque o papel você tem que entender que ele não te deve nada, tá? A ação quando você compra, ela não te deve nada. Você então vende, pega esse prejuízo, às vezes você coloca esse dinheiro da venda em um outro ativo que você acha mais interessante e o outro ativo ele pode ir e te dar resultado muito mais rápido do que se você estivesse esperando, né, aquele ativo lá. Inclusive tem nesse livro aqui, que é o Axiomas de Zurich, tá? Tem uma galera que não curte muito, mas tem muita informação bacana que dá pra gente tirar, né? Alguns pensamentos aqui interessantes, que ele fala justamente isso, né? O papel ele não te deve nada, então não é porque você comprou um papel e aí o papel tá caindo ali e você acha que você tem que ficar segurando ele. Aconteceu já vários cenários e vai continuar acontecendo, então um deles que dá pra trazer aqui é o caso de Cielo. Tem também CVC, não que ela se enquadraria, mas tem alguns momentos que ela se enquadrou também. Tem, por exemplo, o caso de IRBR, né, que é aí a questão da seguradora. Teve gente que comprou quando estava caindo e aí achou que a empresa ia retomar, daí começou a comprar mais e daí começou a ter um prejuízo. A empresa, óbvio, teve um problema ali de gestão, aí a nova gestão já assumiu o risco, falou que vai melhorar e tal. Então tá mudando ali o cenário, tem gente que continua, mas se você não estiver confortável com a empresa, não tem nada de errado de você vender, pegar esse dinheiro talvez e colocar numa outra empresa que vai te dar esse retorno muito mais rápido, tá bom, jovem? Aconteceu também com o Cielo, por exemplo, né? Lá antigamente ela era líder de mercado e tal, então muita gente investia na Cielo, e aí depois que aconteceu, começou a surgir concorrentes e ela começou a perder mercado, por mais que ela tenha ainda ali dados bonitinho, a receita dela começou a diminuir, então isso começou a não ser mais interessante, tá? E você tem que prestar atenção nesses momentos para justamente se chegar nesse cenário, você ir, não tem nenhum problema, vende o ativo e compra outro. Fechou? O segundo cenário que pode acontecer aí é a questão dos preços elevados, né? Em algum momento pode sim chegar, você investiu em um ativo e aí aquele ativo começou a subir e você não concorda mais ali com aquele valor que ele está, né? A gente tem aí bem parecido o caso de Banco Inter, se descolou demais, né? Ela fez aí desdobramento já, mas se você olhar o PL dela, é exorbitante o valor desse PL, tá nas casas dos 1000 aí da última vez que eu vi, é surreal. Ninguém vive nem 100 anos, né? Imagina 1000 anos para poder reaver esse dinheiro. Então, assim, se fosse para eu entrar hoje em Banco Inter, por exemplo, eu não entraria justamente porque eu acho, na minha visão, tá, jovem? Não é recomendação de nada aqui, mas eu acho que ela está muito descolada do que realmente é a realidade da empresa. E eu acredito na tese, né, do mercado eficiente, como eu já comentei com vocês lá nos meus stories, mas nem sempre, né, o mercado é eficiente. A gente tem esse problema aí, né, que é a questão da manada. A gente vê um ativo, um cara compra, o ativo sobe, aí você acha interessante, você compra também, aí ele começa a subir, outras pessoas começam a se interessar e aquilo começa a subir indefinidamente, né? E aí tem o efeito manada, porque as pessoas veem as coisas subindo e quer aproveitar o bonde, né, e pegar aí também essa subida. Então acontece sim de você ter às vezes esses descolamentos aí de fundamento, de
indicadores, e se nesse momento você achar também que não é interessante, você pode ir sim e realizar a venda, que inclusive é o que eu estou fazendo aqui, os estudos de Banco Inter, né? Ao meu ver, Banco Inter ele se descolou muito do que, na minha opinião, ele deveria valer, e ainda tem mais outros cenários que eu vou comentar com vocês, mas esse aqui já é um dos fatores, né, que está me fazendo levar a crer que eu vou vender esse ativo, tá bom? Então, o terceiro aqui que eu trouxe para vocês também aqui é o custo de oportunidade, que também casa aqui com o caso 1, mais ou menos, né, da perda dos fundamentos. Porque o custo de oportunidade também nada mais é do que quando você está investindo em um ativo, você está falando não para os demais, né? Você abre mão de vários outros que você poderia estar escolhendo em troca de um para colocar ali na sua carteira, né? Porque vai chegar uma hora que você vai começar a colocar ativos e aí você vai se deparar com um monte de ativos e você fala, bom, aqui já está no meu limite do que eu consigo controlar. Então, quando você chega nesse patamar, né, você está abrindo mão de todos os outros ativos e, claro, pode surgir novos e pode ter ativos também, outras empresas que comecem a se tornar mais interessante. Então, nada impede também de você olhar aquele ativo na sua carteira que está mais ou menos paradão ali, você já não enxerga tanta oportunidade nele, mas que tem um outro cara ali que está surgindo, que está trazendo mais resultado, você está vendo várias vantagens competitivas, você acha interessante, então você pode ir optar por fazer, né, a venda e investir agora nesse novo ativo, que é o custo de oportunidade, beleza, jovem? É bem parecido ali, como eu falei, com a perda dos fundamentos, porque foi o caso da Cielo, né, que eu trouxe para vocês. Apareceu outros concorrentes, tá? Ela deixou de ser interessante, tá? E o quarto item que eu trouxe, eu já utilizei ele também, que é você pode realizar uma venda no caso de rebalanceamento da sua carteira. Ou seja, vai chegar momentos, né, aqui vai se enquadrar já também com o caso número 2, que é os preços elevados, né? Se você tiver um ativo e ele começar a subir bastante, ele pode se descolar do valor que você considera ideal ali para sua carteira, né? E ele começar a ter um peso maior, mais significante do que o restante da sua carteira. E isso a gente sabe que não é interessante. Então, por mais que você continue fazendo os aportes nas outras empresas, se você não conseguir controlar esse ativo, né, ele não diminuir, então aí em alguns momentos pode fazer sentido sim você também vender uma parcela desse ativo para diminuir, né, a porcentagem dele na sua carteira e você utilizar esse valor que você vendeu para poder rebalancear a sua carteira, tá, jovem? Inclusive foi o que eu fiz também com o Banco Inter, né, quando ele desdobrou tal, eu cheguei a fazer uma venda acho que de 10 ações de Banco Inter, porque mesmo eu fazendo os meus rebalanceamentos, ele começou a descolar muito e aí eu não conseguia conter, então eu vendi aí 10 ações. E agora a gente está vendo, ele continuou crescendo mais ainda, né? E apesar desse não ser ainda o único fator, vou já comentar com vocês, vai ser o próximo. Então é o que está me levando a crer aí que eu vou realizar essa venda, tá bom, jovem? Então em alguns momentos faz sentido você vender, só que essa questão do rebalanceamento tem que tomar cuidado, jovem, para justamente você não ficar vendendo os seus ativos, né? Só porque ele está crescendo e às vezes você está deixando também de ter uma empresa boa na sua carteira. Então tem que ser bem dosado tudo isso, tá bom? E para fechar aqui então, eu trouxe uma possível mudança de cenário, né, ou de mudança de cenário ou da empresa em si. Como assim, Leandro? É bem aqui o que eu trouxe do Banco Inter, né, para vocês. Hoje a gente tem aqui o Banco Inter listado na B3, né, aqui na Bolsa do Brasil, e como eu já falei, ela tem já alguns critérios aqui que pode me fazer realizar essa venda, que é justamente os preços altos, o custo de oportunidade, a questão de rebalanceamento também. Então a gente já tem 3 itens que me faz a crer aqui que eu vou realizar essa venda, e agora a gente tem essa mudança de cenário também da empresa. Como assim? Apesar da empresa estar aqui, ela tem alguns dados ali que talvez eu ache interessante, estou enxergando alguma outra coisa na empresa, ela decidiu, né, sair aqui da Bolsa do Brasil, né, da B3, para abrir capital lá fora, na Nasdaq, né? E aí com isso o que ela vai fazer? Provavelmente ela vai converter essas suas ações em BDRs aqui. Então, se vocês já sabem também, eu não acho interessante ter BDR justamente porque eu tenho uma conta lá fora para investir lá fora. Então, para mim é muito mais vantajoso eu investir lá fora do que ter essas BDRs. Inclusive, se você está em dúvida quais as vantagens e desvantagens de BDRs, eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui o link no card se for do seu interesse para você assistir. E como eu já então não curto as BDRs, né, eu provavelmente então vou me desfazer desses ativos de Banco Inter por conta desses cenários, né? Então eu colocaria aqui esse quinto item, né, que é a mudança de cenário. Ela vai estar saindo aqui do Brasil, vai fechar aqui não o capital, né, mas ela vai sair da bolsa e vai ir lá para a bolsa americana. Então eu já não vou achar isso interessante, eu não quero ter BDRs, eu não curto, né? Então para mim não vai fazer sentido eu ter esse ativo, e aí então faz sentido eu vender. Tá bom, jovem? Então esses foram os motivos
que eu considero aqui importantes que a gente tem que levar em consideração para realizar uma venda aí de ações, né? Não é simplesmente porque o preço subiu eu vou lá e vendo, tá? Tem toda essa análise que a gente precisa tomar cuidado e estudar para a gente também não se desfazer de boas empresas. Fechou? Quero saber de você agora, jovem, se você também concorda com essa visão que eu trouxe, né, dos cenários possíveis de venda. Se você tem algum outro cenário também que você acha interessante vender, deixa nos comentários aí. Fiquei interessado também em saber um pouco a visão de vocês. Fechou? Novamente, então eu te convido aqui, ó, se você ainda não se inscreveu, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para você receber o alerta aí, né, dos próximos vídeos que a gente disponibilizar. Deixar o like maroto pra gente continuar crescendo o canal e, claro, me seguir aqui no Instagram. Beleza? Tamo junto então, jovem. Por hoje é isso. Um grande abraço pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Sem mais, meu nome é Leandro Cubas. Bora investir?